Olá pessoal, essa é a nossa 10ª aula da disciplina de microcontroladores. Na aula de hoje, nós vamos estudar a comunicação serial com o 8051. Antes, porém, nós vamos analisar alguns aspectos comuns à comunicação serial que não são específicos do 8051. Tá? São aspectos de caráter geral que têm grande importância na comunicação serial antes da gente adentrar realmente as especificidades da comunicação serial no microcontrolador 8051. No que tange a transmissão de dados, modos de comunicação eles podem ser síncrono e assíncrono. O síncrono, na verdade, exige um sincronismo do clock, tanto do dispositivo responsável pela transmissão, quanto do dispositivo responsável pela recepção. Isso, na verdade, esse sincronismo da taxa de comunicação entre eles, normalmente é feito através de um caractere de sincronismo, que nesse exemplo é o 16 em hexa, que na tabela ASCII é classificado, designado como um caractere de sincronismo. Uma vez que o caractere de sincronismo é enviado, ou seja, que esse sincronismo é estabelecido, vários bits, aqui representados em blocos de 8, são enviados de forma indeterminada, de forma indefinida, ou seja, não existe uma quantidade de bits, exceto quando o caractere de fim de transmissão é escrito, ou seja, nesse caso aqui representado pelo 04, que é exatamente o caractere de fim de transmissão na tabela ASCII. Quando esse caractere é transmitido, o dispositivo receptor entende que o transmissor, que foi quem o enviou, está encerrando a comunicação. Esse modo costuma atingir taxas de transmissão mais altas, entretanto, é bem mais suscetível a ruídos e o sincronismo, ou seja, a comunicação, costuma ser mais complicada do que no caso do modo assíncrono. No modo assíncrono, as taxas de bits são menores, mas a necessidade de sincronismo entre os clocks do transmissor e do receptor, essa necessidade inexiste porque no modo assíncrono, o início da comunicação é estabelecido pelo envio de um start bit por parte do transmissor e, obviamente, o receptor monitora a linha, ou seja, esse canal de comunicação, aguardando esse start bit, que é realizado através da escrita do bit 0, ou seja, o canal de comunicação permanece em nível alto e, uma vez que o start bit é enviado pelo transmissor, o receptor entende e, a partir daquele momento, todos os bits que sucedem o start bit serão bits de dado, até que seja enviado o stop bit, que é um bit de nível alto, após um número determinado de bits, que na grande maioria dos casos é 8 bits. Então, após os 8 bits, a chegada do stop bit indica o fim de um pacote. Com isso, a linha volta novamente a nível alto, ou seja, ela tem uma duração, ela tem uma largura de pulso determinada como bit 1 do stop bit. Após esse tempo, o sistema entende que um próximo pacote virá, tão logo um novo start bit seja enviado. Nesse caso aqui, o exemplo apresentado é o mais simples. Veja que ele aqui não define que são 8 bits, porque, como veremos adiante, inclusive no caso do 8051, o número de bits enviados ele pode variar, mas necessariamente um start bit e um stop bit tem que estar presentes como os elementos definidores de início e fim da transmissão. Quando eu citei o 8 é por ser o mais comum e os 8 bits de dado, e porque o modo de transmissão
também mais utilizado no caso do 8051, envia 8 bits de dado, como nós vamos ver mais adiante. Bem, nós vimos que no que tange a transmissão de dados, a gente pode ter comunicação síncrona e assíncrona. Agora, no que tange o canal de comunicação, nós veremos que podemos ter o modo simplex, half duplex e duplex, também chamado de full duplex. O que é que cada modo desse, no que tange o canal, quer dizer? No modo simplex, nós temos uma comunicação, ou seja, um fluxo de dados em apenas um sentido. No modo half duplex, nós temos comunicação em dois sentidos não simultâneos. Logo, por isso essa observação aqui, né? Por não ser simultâneos, há a possibilidade de que nós tenhamos apenas uma única via de dados. Bidirecional, entretanto, em instantes diferentes, não simultâneos. Por isso a possibilidade de ter uma única via. No caso do duplex ou full duplex, nós temos dois sentidos, entretanto são simultâneos. Logo, nós precisamos ter duas vias. Perceba que o canal, quer dizer, a saída transmissora de uma unidade, está conectada à recepção do par complementar, né, do outro dispositivo, e vice-versa. O TX de quem ora recebe está conectado ao RX de quem ora transmite. Tá? Ou seja, o RX de um está ligado ao TX do outro e vice-versa. Isso posto, ou seja, visto esses dois aspectos, esses dois modos, no que tange a transmissão de dados, transmissão e recepção de dados, e no que tange aos canais de comunicação, quer dizer, os canais onde os dados trafegam, isso é válido para qualquer sistema de comunicação serial. Vamos agora adentrar as especificidades do 8051. Então veja que, mais uma vez, eu trago essa tabela, esse mapa, da parte alta da RAM interna, ou seja, a parte onde se situam os endereços de função, os registros de funções especiais. Tá? Mais uma vez aqui, destaque para a coluna dos registradores especiais, que são bit endereçáveis, e destaque também para os três registradores envolvidos no que tange a comunicação serial do 8051. O PCOM, o SBUF e o SCOM. Sendo dos três, o SCOM o único que é bit endereçável. Chama atenção também para o endereço. Veja que o SCOM é o primeiro aqui, é o endereço 98. Consequentemente, o SBUF é o 99. E aqui o PCOM, que está na linha iniciada pelo endereço 80. Na verdade, ele está no endereço 87 da minha área de funções especiais, de registradores especiais. Uma outra observação, um outro destaque é: percebam que esse mapa, mais uma vez, tal como ocorreu no caso dos temporizadores e contadores, que foi nossa aula passada, esse mapa, essas unidades, essas células aqui, elas na realidade representam registradores. Né? Por que é que eu destaco isso? Porque um slide bastante semelhante a esse, quando nós estávamos estudando as interrupções, a configuração das interrupções, as células, na verdade, representavam os bits acessíveis, os bits endereçáveis dos registradores em questão. Aqui não. Aqui cada célulazinha dessa, cada quadrículozinho desse, na verdade, representa um byte, o endereço de um byte. Tá? Então, o SBUF é um registrador de 8 bits situado no byte 99. O SCOM é um registrador de 8 bits situado no byte 98 e, nesse caso, bit endereçável. E assim sucessivamente. Vamos agora estudar os registradores, esses que a gente acabou de ver
e analisar sob a ótica dos endereços e de serem byte endereçáveis ou byte e bit endereçável, vamos ver agora as particularidades de cada um dos três que nós acabamos de ver e analisar. O SBUF, na verdade, é um registrador de 8 bits. Esse destaque para SBUF in e SBUF out é só para chamar a atenção de que, embora ele fisicamente tenha espaços distintos, já que a comunicação para o 8051 ela é duplex, ou seja, na verdade, no 8051 nós temos a condição de fazer uma comunicação em dois sentidos ao mesmo tempo. E isso só seria possível se nós tivermos, só é possível se nós tivermos espaços físicos distintos para armazenar os dados a serem enviados e os dados a serem recebidos. Entretanto, a estrutura interna do microcontrolador dá a possibilidade, nos proporciona a capacidade de fazer esse controle utilizando um único registrador, ou seja, o próprio SBUF, e controlar esse fluxo apenas com instruções. Instruções onde ora o SBUF é um registrador destino, ora o SBUF é um registrador origem, e isso pode ser controlado com instruções. Então, mesmo existindo espaços físicos distintos para armazenamento de dados transmitidos e recebidos, sempre, tanto na transmissão quanto na recepção, é suficiente nos referirmos apenas ao SBUF, ao mnemônico SBUF, que é o mnemônico desse registrador de transmissão e recepção. Como nós vimos, ele é situado na parte alta da RAM, ou seja, na área de registros especiais. Ele é apenas byte endereçável, como nós vimos também, e é nele que ocorre o armazenamento dos dados recebidos e transmitidos, como eu acabei de descrever, na comunicação serial do 8051. O PCON, que também é apenas byte endereçável, é um registrador que na versão standard do 8051 tem apenas o SMOD como bit. Esses outros bits aqui, o modo idle ou o modo power down, bem como esses outros dois flags de uso geral, não estão presentes na versão standard, estão presentes em versões mais sofisticadas, ou seja, mais poderosas, membros mais poderosos da família, tá? que oferece mais recursos. No modo idle, todas as unidades embarcadas, ou seja, a própria comunicação serial, temporizadores, contadores podem operar, e quem fica no modo de baixo consumo é apenas a unidade central. No caso do modo Power Down, todos ficam no modo Sleep, quer dizer, no modo de baixo consumo, e a diferença desse modo Power Down para um desligamento completo é que no modo Power Down, os dados armazenados na memória RAM, eles são preservados. Esses bits são flags de uso geral, ou seja, vão ser determinados conforme a conveniência do projeto. E o SMOD, como falei, presente apenas na versão standard, esses outros bits não estão acessíveis, seria só o SMOD. Ele é um dobrador de baud rate, ou seja, um dobrador da taxa de transmissão. Quando setado, ele trabalha na frequência mais alta, quando zerado, na frequência mais baixa, sendo que essas duas frequências elas têm uma relação de uma a seu dobro da outra. Como esse registrador é apenas byte endereçável, fica fácil perceber que para uma determinada frequência eu zero, ou seja, eu vou escrever no PCON 00 em hexa, né? Ou zerando todos os bits. Se eu quiser trabalhar com o dobro dessa frequência, basta que eu escreva 80, ou seja, todos os outros permanecem em zero e eu seto o bit SMOD. No caso do SCON, e o mais importante, na verdade, termina por ser o registrador mais relevante, ele é bit endereçável, ou seja, eu posso fazer toda a configuração escrevendo um valor de 1 byte no SCON, movendo um valor de 1 byte para o SCON, mas eu também poderia endereçar, ou seja, fazer algumas modificações na configuração, utilizando instruções de bit.
instruções de manipulação de bit. O bitmap significativo, que é o RI, é o flag que sinaliza a interrupção. Claro que esse flag vai sinalizar a interrupção quando estiver setado, mas também quando lá no meu interruption enable, ou seja, meu registrador IE, o meu flag ES, que é o flag destinado à habilitação individual do canal serial, bem como o EA, que é o flag de habilitação universal, estiverem setados. No caso do TI, idem, só que ele será setado para o caso da transmissão. Ou seja, ao final de uma transmissão, o flag é setado, porém só pedirá interrupção se o par de flags lá do IE, que eu acabei de mencionar, estiverem setados. O RB8 e o TB8, como figura aqui, são os nono bit, o nono bit, quer dizer, o RB8 é o nono bit da recepção e o TB8 o nono bit da transmissão. Qual o papel desses bits? Normalmente, eles serão utilizados no modo, serão configuráveis no modo 2 e 3, como veremos mais adiante, e costumam ser bits costumam ser preenchidos com o bit de paridade. No caso do Reception Enable, ou seja, o R-Enable aqui, o REN, ele é o habilitador da recepção, ou seja, ele é importante nas operações de recepção de dados. Ou seja, no momento em que você deseja configurar o microcontrolador como receptor, é através do set de REN, ou seja, de escrever bit 1 no REN, que você coloca o microcontrolador em condições de recepção, ou seja, a partir do momento em que você seta o REN, ele começa a olhar o canal de comunicação, aguardando o start bit, quando em alguns modos, né, nós vamos verificar que no modo na verdade, esse REN, todas as vezes que você leva ele a nível alto, você habilita a comunicação serial do microcontrolador como receptor. O bit SM2, eu vou falar, é preferível falar depois, porque ele habilita a comunicação multiprocessador. Só é utilizado quando nós estamos montando redes de microprocessadores de comunicação mestre-escravo. E os bits SM1 e SM0, na verdade, eles, assim como nós tínhamos lá nos temporizadores contadores um par de bits que dava a possibilidade de configurar o microcontrolador em 4 modos de operação diferentes, aqui também esses 2 bits são os bits que configuram a comunicação serial em 4 modos distintos, modos esses que nós vamos começar a analisar a partir de agora. No modo 0, o único dos 4 cuja comunicação é síncrona, a taxa de bit é fixa, 1/12avo da frequência de clock. Percebam que essa taxa ela é bem maior do que as outras, tá? Por enquanto isso ainda não é perceptível, mas nós vamos verificar que ela é bem mais alta do que as outras taxas. Perceba, por exemplo, que se eu tiver com uma frequência de clock de 12 MHz, quer dizer, uma frequência de 12 MHz em microcontroladores, nos microcontroladores 8051 é uma frequência bastante comum. E perceba que aqui eu teria uma taxa de transmissão de 1 MHz, o que me dá 1 megabit por segundo. Nós vamos verificar que isso aí é uma taxa bem superior ao que nós conseguiremos alcançar nos outros 3 modos. É uma comunicação sempre de 8 bits, ou seja, exatamente por ser uma comunicação síncrona, ele não precisa dos bits que estabelecem início e fim de comunicação. No caso do 8051, como nós temos os RX ligados como canal de dados e os TX como de clock, diferentemente daquele início, daquele slide inicial que estabelece um caractere de sincronismo para início da transmissão e um caractere de fim de transmissão. No caso do 8051, exatamente pela interligação
dos clocks através de TX e pela interligação dos dados através de RX, a transmissão no modo 0, ou seja, síncrona, ela é sempre realizada através de feixes de 8 bits, ou seja, string de 8 bits. No modo 1, nós temos o primeiro dos modos assíncronos de comunicação, com a taxa de transmissão variável, que nós veremos posteriormente como calcular, e o cálculo dessa taxa de transmissão variável envolve o TC1 numa determinada expressão. Tá? Esse TC1, na verdade, é o meu time counter 1, ou seja, o temporizador contador 1, e cujos registros THTL são utilizados no processo de transmissão, sendo o TH empregado na expressão de cálculo dessa taxa. No modo 1, as strings são sempre de 10 bits, ou seja, eu tenho um start bit, 8 bits de dado e um stop, ou seja, é aquele modo mais comum que eu mencionei no primeiro slide. No modo 2, nós temos também uma comunicação assíncrona, só que com uma taxa fixa, que pode ser 1/32 da frequência de clock para o caso do S-Mode setado, ou 1/64 da frequência de clock para o caso do S-Mode resetado. Ou seja, como eu falei, o S-Mode, que é o bit mais significativo do registrador PCON, ele pode dobrar uma taxa de transmissão, se estiver setado. As strings nesse modo são de 11 bits, sendo uma start bit, a outra 1 byte, 8 bits de dados, um bit programável e o stop bit. Repetindo, esse bit programável costuma ser um bit de paridade. No caso do modo 3, ele é idêntico ao modo 2, exceto por ter uma taxa de transmissão também variável e também calculada tal qual a do modo 1. Ou seja, utiliza os registradores do TC1 e o TH1 aparece, na verdade, na expressão utilizada para o cálculo da taxa, como veremos posteriormente. Bom, falando agora, né, dos demais bits do SCON, vamos começar com o SM2, que é aquele bit utilizado no modo multiprocessador, né? Ou seja, quando nós temos vários microcontroladores interligados formando um sistema mestre-escravo. No modo 0, esse SM2 não afeta o funcionamento do canal serial, deve ser mantido em 0, embora ele seja insignificante para o modo 0. No modo 1, se for igual a 1, e se o stop bit for ilegal, ele não gera interrupção. Veja, a importância dele no modo 1 é simplesmente como uma checagem do stop bit. E o que seria essa checagem? O que é que pode, na verdade, transformar um stop bit num bit ilegal? Seria a duração desse bit, porque quando eu defino, veja que o modo 1 já é um modo assíncrono, que embora os clocks não estejam diretamente ligados, mas as taxas de transmissão e recepção, obviamente, tem que ser a mesma. Como eu tenho clocks diferentes, ao estabelecer taxas de transmissão iguais, é evidente que eu estou indiretamente amarrando a largura dos bits transmitidos, a duração desses bits. Então, se eu, no meu stop bit, tiver uma largura incompatível com a taxa calculada, com a taxa setada, e o meu SM2 for igual a 1, claro que essa não geração da interrupção vai estar associada no meu bit de habilitação de interrupção, a interrupção está habilitada. Se ela estiver habilitada, espera-se que uma vez que a transmissão ocorra sem irregularidades, que esse bit de interrupção seja gerado. Mas, se a interrupção do canal serial estiver habilitada, mas houver alguma anomalia do stop bit com o SM2 setado, ele simplesmente não gera a interrupção. Então ele seria uma espécie de detecção
do stop bit, né, da qualidade do stop bit. No caso do modo 2, ele habilita a comunicação, tanto no modo 2 quanto no modo 3, ele setado, habilita a comunicação entre vários microcontroladores 8051. Não gera interrupção se for igual a 1 e se o nono bit, ou seja, aquele que é escrito no TB8 para a transmissão e no RB8 para a recepção, for igual a 0. Como é que isso funciona? A dinâmica de funcionamento para o modo 2 e modo 3, que são exatamente os modos multiprocessador, funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um 8051 que é o mestre, e eu tenho outros 8051 que são escravos, o mestre seta, estando com o SM1 setado, ele manda no oitavo bit, ou seja, no TB8, o bit 1. Quando ele manda o bit 1, esse bit naturalmente é carregado no RB8 de todos os escravos, e uma vez que o RB8 está setado, com o SM2 setado, todos os microcontroladores da rede, os escravos, sabem que o dado que está sendo transmitido é, na verdade, o endereço do escravo com o qual o mestre quer se comunicar. Uma vez que o escravo desejado identifica o endereço, o seu próprio endereço, ele reseta o seu SM2 localmente e na próxima transmissão o mestre vai mandar o dado para aquele escravo que, uma vez que tem o seu SM2 zerado, passa a interpretar aquele pacote que está sendo enviado agora como um pacote de dados e não mais de endereço. E isso permanece até que o mestre mande o próximo um byte, né, uma string de comunicação com o TB8 dele setado. Uma vez que o TB8 é enviado, ele é carregado no RB8 do escravo, que entende que aquela comunicação ponto a ponto, né, ou seja, do mestre, entre ele selecionado e o mestre, se encerrou, e a partir de agora, uma vez que o SM2 transmitido pelo mestre está setado e o RB8 de todos os escravos voltarem a estarem setados, todos eles ficam analisando a linha de recepção, aguardando o endereço que vai definir a próxima conexão entre o mestre e um deles, obviamente aquele que for endereçado. Na observação, para simplificar, eu coloquei que, de um modo geral, ele deve ser 1, ou seja, o SM2 deve ser 1 para comunicação multiprocessador e igual a 0 para operação individual. Os demais bits se comportam da seguinte maneira. O Reception Enable, o REN, quando é igual a 1, habilita a recepção e assim que o Start bit é detectado. Quando for igual a 0, desabilita a recepção e o pin RX pode ser utilizado como pin de entrada e saída. Lembrem que a porta P3 ela multiplexa essas comunicações, né, as interfaces entre o microcontrolador e sensores, atuadores, dispositivos de comunicação, quer dizer, toda a interface, toda a comunicação do microcontrolador com entradas e saídas, dispositivos que na realidade vão de alguma forma ou introduzir contagens ou gerar interrupções, todos esses sinais na verdade são multiplexados com a porta P3. No caso da comunicação serial, seria o pino RX, ou seja, o pino de recepção da comunicação serial, que está multiplexado com o pino P3, e uma vez que o REM não esteja habilitado, ou seja, uma vez que ele está resetado, na verdade, esse pino ele passa a ser o P30, ou seja, o bit menos significativo da porta P3.
O TB8, nos modos 2 e 3, ou seja, é aquele nono bit programável. Né? Veja que ele indica aqui, né, o estado do nono bit a ser transmitido. É o nono bit, é o bit de transmissão e é controlado por software. Ou seja, nós, através de programação, determinamos quem será esse nono bit para os estados 2 e 3. No caso do RB8, no modo 1, ele indica o estado do stop bit recebido desde que o SM2 seja igual a zero. Nos modos 2 e 3, ele indica o estado do nono bit de dados recebidos. Então veja que no modo 1 é aquele caso onde nós temos apenas 10 bits transmitidos, ou seja, um start, os 8 bits e um stop. E esse stop, na verdade, é no modo 1 interpretado, quer dizer, automaticamente carregado no TB8, ou seja, isso não é por software, é por hardware, no TB8. Quando nós estamos no modo 1, automaticamente o hardware seta o TB8. Por quê? Porque ele vai ser o 10º bit, ou seja, eu tenho primeiro o start, depois eu tenho uma sequência de 8. O 10º bit, no modo 1, ele é necessariamente o stop bit. Ou seja, no momento que eu estou operando no modo 1, o TB8, e eu transmito um dado, o TB8 é, por hardware, automaticamente setado, indicando um stop bit. O stop bit é nível alto. Então, esse stop bit, esse bit, esse 10º bit, na verdade, ele é carregado automaticamente no meu RB8, indicando o 10º bit recebido, ou seja, o stop bit do receptor. Nos modos 2 e 3, ele indica o estado do nono bit, que normalmente é o bit de paridade. Ou seja, lembre-se que no modo 1 eu tenho uma string de 10 bits, um start, 8 bits e um stop. O stop é o 10º bit e é necessariamente 1. Por isso que o TB8 é automaticamente setado pelo hardware quando nós estamos no modo 1. Nos modos 2 e 3, nós temos strings de 11 bits. Ou seja, eu tenho o start e ao invés de ter uma sequência de 8 bits, eu passo a ter 9. Esse nono bit, quer dizer, 9 de dados mais o stop, ou seja, eu tenho 11. O start, 9 de dados mais o stop. Só que o nono bit de dados ele é configurável nos modos 2 e 3. E normalmente é um stop bit, ou melhor, desculpe, um bit de paridade. Normalmente ele é um bit de paridade, então no momento em que eu transmito esse pacote de 11 bits, o RB8 ao receber, ele é informado se a minha paridade é par ou ímpar, e uma vez que essa informação é dada, uma vez que essa informação chega no pacote de dados enviados, existe por software condições de checar se há alguma incongruência entre os 8 bits de dados e esse nono bit, que é o de checagem de paridade e de consistência do dado recebido. No caso do TX e do RX, são os flags. O TI é um flag de interrupção de transmissão. No modo 0, ele é setado pelo hardware após a transmissão do 8º bit. Lembre-se que no modo síncrono, que é o modo 0, nós não temos os bits de sincronismo, ou seja, os bits de start e stop. O sincronismo é feito pela própria natureza da conexão entre transmissor e receptor. E uma vez que o 8º bit é transmitido, o flag de interrupção é setado. Nos outros modos, ele é setado no início do stop bit e deve ser zerado por software para permitir novas interrupções. Isso é um aspecto relevante que tem que ser tratado com atenção, porque os flags de interrupção externa ou dos time counters, como nós vimos nas aulas anteriores, são flags que o próprio tratamento da interrupção do canal serial, ou seja, a subrotina, o simples fato do PC ser alocado para a subrotina que trata a interrupção solicitada, já faz com que o hardware automaticamente resete os flags de interrupção. No caso da comunicação serial, esse flag ele não é resetado pelo hardware, ou seja, não é resetado automaticamente
com a chamada da subrotina. Ele é resetado por software, ou seja, dentro da própria subrotina de tratamento da interrupção, tem que estar previsto uma linha, né, uma alteração, uma instrução que resete esse flag de interrupção para que outras interrupções possam ser solicitadas. No caso do RI, que é o flag da recepção, no modo 0, ele é setado pelo hardware após a recepção do oitavo bit. Então veja que na transmissão seria a transmissão do oitavo, na recepção é a recepção do oitavo que seta o flag de interrupção da recepção. Nos outros modos, ele é setado no meio do tempo da recepção do stop bit. Aqui agora tem um diagramazinho gráfico que diz de uma maneira sintética, de uma maneira sucinta, como é o passo a passo desses modos. Né? Ou seja, o que nós vimos naquela tabela vai ser revisto, vai ser repetido aqui, só que de uma forma gráfica mais intuitiva. Então, quando eu estou no modo 0, perceba que basta escrever por software, tá? SW é uma abreviação de software, HW de hardware. Então, basta que eu escreva um dado no SBUF, ou seja, quando o SBUF é o destino de uma escrita, automaticamente o processo de transmissão é startado. E o hardware, no caso do modo 0, ele automaticamente seta o TB8. No fim de transmissão, ou seja, no caso do modo 0, esse fim de transmissão é detectado pelo envio do oitavo bit. Isso implica na setagem automática do meu flag de transmissão, ou seja, por hardware, e, obviamente, um pedido de interrupção caso a comunicação serial, ou seja, o flag que habilita a comunicação serial, os flags, na verdade, né, o flag ES e o EA, que é universal, estejam habilitados. O início da recepção, ou seja, quando o meu 8051 está sendo configurado para recepção, perceba que aquele meu Reception Enable, ou seja, o REN, uma vez que ele é setado por software, o receptor começa a olhar a linha, começa a observar a linha, e a partir do momento que, por software, nós resetamos o RI, ou seja, tiramos ele da condição de fim de transmissão, ou seja, de pedido de interrupção, né? Quando nós resetamos para o software RI, na verdade, nós estamos colocando o receptor no modo 0, no modo síncrono, em condições de receber o pacote de 8 bits enviado pelo transmissor. Como vimos, o fim da recepção se dá pela chegada do oitavo bit. Não esquecer que nós estamos no modo síncrono, ou seja, aqui nós não temos nem start nem stop. O fim da recepção se dá pela chegada do oitavo bit, o que faz com que o hardware automaticamente resete o meu bit de recepção. Recepção de meu bit que pede a interrupção na recepção. No modo 1, que é assíncrono, nós temos o start e o stop, 8 bits de dado, é aquele modo que a string é uma string de 10 bits. Mais uma vez, o início da transmissão se dá por uma escrita no SBUF. Nesse modo, lembrar, né, que nós temos apenas 8 bits de dados, logo o meu TB8 por hardware é automático. Se eu estou no modo 1, ele é automaticamente setado pelo hardware, porque para sinalizar que o meu stop bit é em nível alto. E o fim da transmissão se dá com a chegada do stop bit, ou melhor, com o envio do stop bit e, consequentemente, com a setagem do meu flag de transmissão. Tá? Ou seja, quando há um esvaziamento do SBUF pela escrita do meu stop bit, ou seja, do décimo bit do meu pacote, o TI é automaticamente setado pelo hardware, o que implica num pedido de interrupção da transmissão, caso os bits que habilitam a comunicação serial estejam setados.
Se é para receber, se é na recepção, ou seja, se o meu microcontrolador estiver configurado para receber, essa recepção ela é inicializada, ou seja, eu habilito, eu coloco ele em condições de receber uma string assíncrona no momento em que eu escrevo por software no Reception Enable. E automaticamente ele passa a monitorar a linha de comunicação com a descida do RX, né? RX no receptor, que obviamente está conectado ao TX do transmissor. Perceba que o início da comunicação depende de quem está transmitindo. Então, quando o transmissor baixar a linha, ou seja, escrever 0, isso corresponde ao meu RX, o RX do receptor, enxergando essa transição negativa, ou seja, um 0 chegando, e a partir daí ele começa a receber os bits de dado, ou seja, os 8 bits mais o stop. O final da transmissão se dá exatamente com a chegada do stop bit e a escrita dele no RB8. Consequentemente, o hardware automaticamente seta o flag RI, que é o flag de recepção, e há uma solicitação de interrupção desde que os bits que configuram, que habilitam, que permitem essa interrupção estejam devidamente setados lá no meu registrador IE. Os modos 2 e 3, a dinâmica do comportamento, do funcionamento desses bits é rigorosamente a mesma para ambos. Entretanto, nós vimos que a diferença dos modos 2 e 3 consiste fundamentalmente na taxa de transmissão, que no modo 2 é fixa, e com a alternativa de ser 1,32 avos ou 1,64 avos do meu clock, e no modo 3 ela é configurável através de uma expressão que nós vamos ver já já. Aqui, novamente, a transmissão se inicia por uma escrita no SBUF. O bit TB8 é o meu bit de paridade. Tá? Então, nós selecionamos o TB8 como sendo um segundo stop, ou, mais comumente, meu bit de paridade. Esse bit de paridade, essa transmissão é automaticamente feita, né? Os 11 bits, na verdade, a partir do start, mais os 8 de dados, um configurável e o stop, é transmitida com a chegada a transmissão, na verdade, esse bit que eu configurei no TB8, ele é por hardware transmitido, e com a chegada do stop bit, o último bit de transmissão, ou melhor, com o envio, né? Com o envio, já que eu estou falando da transmissão, com o envio do oitavo bit, com o envio do stop bit, o TI é setado e a interrupção é solicitada se estiver habilitada. No caso da recepção, ou seja, se o meu receptor tiver configurado no modo 2, obviamente, né, vale salientar, é uma obviedade, mas não custa nada salientar. Se eu estou com a transmissão configurada para o modo 2, é evidente que a recepção, ou seja, o meu microcontrolador que está fazendo o papel de receptor, ele também tem que estar operando no modo 2. Então veja que os modos de operação têm que ser os mesmos, as taxas de transmissão e recepção também têm que ser as mesmas. Então tudo isso tem que ser configurado com muito cuidado, com bastante cuidado. Os modos têm que coincidir de transmissor e receptor, as taxas têm que coincidir de transmissor e receptor. No caso da recepção, mais uma vez, tal qual no modo 1, a recepção inicia a partir da habilitação do Reception Enable e de uma transição, ou seja, de um bit 0 escrito no RX. O que é que significa esse bit 0 escrito por hardware? Lembre-se que quem comanda isso é o transmissor, ele é que baixa a linha, e baixar o nível de tensão, ou seja, escrever 0 no pino, é atribuição do hardware. De novo aqui, qual é o raciocínio? O meu nono bit, que é o bit de paridade, esse que eu selecionei aqui e que é escrito lá na linha, ou seja, ele vem por hardware, né? Ele na realidade, a gente diz que ele é o nono bit de dado, mas na verdade ele seria o 10º do pacote,
Tá? Então ele é o 10º bit do pacote enviado. A gente diz que ele é o 9º bit sob a ótica dos bits de dado. Ele é o 10º bit do pacote, ou seja, o meu TB8, que é o 10º bit do pacote, é carregado no meu RB8. Então, quando eu mando uma paridade, seja ela qual for, ela é carregada no RB8 e dependendo da paridade que eu estabeleci para minha transmissão, né, para minha comunicação, a chegada desse nono bit armazenado no RB8, seguida do stop bit, gera por hardware o setamento do RI, ou seja, o RI é elevado a 1 automaticamente por hardware. O pedido de interrupção é solicitado e será atendido no caso dos devidos bits da comunicação serial estarem habilitados lá no meu registrador IE. E esse nono bit, ou seja, esse bit de paridade, vai ser checado na rotina que vai tratar a interrupção, para checar se há consistência do dado transmitido e recebido. Como falei anteriormente, aqui está a expressão, né? Na verdade, a álgebra, quer dizer, os cálculos para ambas aqui são fundamentalmente o mesmo, ou seja, são expressões análogas, apenas uma manipulação algébrica permite que conhecido o valor de recarga do meu registrador mais significativo, do meu time counter 1, ou seja, do meu temporizador contador 1, uma vez que eu conheço esse valor de recarga, eu tenho condições de calcular a taxa. Entretanto, isso não é a forma mais usual de nós trabalharmos com a comunicação serial. Normalmente, quando nós estamos configurando a comunicação serial, nós definimos a taxa com a qual nós desejamos trabalhar e, posteriormente, uma vez conhecida a taxa e lançada essa expressão, nós calculamos o valor de recarga que será escrito no TH1, ou seja, no registrador mais significativo, o TC1. Um detalhe interessante é que o TC1, quando utilizado como recurso, né, como ferramenta para definir a taxa de transmissão serial, ele deixa de ter, ele tem automaticamente os seus bits que geram a interrupção do canal desabilitados. Tá? Ou seja, uma vez que eu estou trabalhando com a comunicação serial, eu só disponho do TC0 para operações de temporização e contagem. O TC1 ele vai realizar uma operação de contagem, na verdade, temporizada, porque evidentemente eu preciso de valores precisos, né? Então ele vai ser um contador que vai ser incrementado pelo meu clock, ou seja, é uma operação de temporização, entretanto, ele não vai gerar flags para interrupção do processo de contagem, mas sim, a cada overflow do meu TC1, eu mandarei um bit do canal serial. No caso do modo 1 e do modo 3, que são os modos variáveis. Então, tanto no modo 1 quanto no modo 3 da comunicação serial, cada bit será enviado após o overflow do meu TC1. Esse modo, ou seja, é conveniente que o meu TC1 opere, no modo 2. Por quê? Porque é o modo de recarga automática. Lembrem que os T6, eles, afora o modo 2, é necessário que o valor escrito nos registradores, ou seja, o valor da contagem, eles sejam sempre reescritos na rotina que trata a interrupção. No caso do modo 2, não. No caso do modo 2, a cada overflow, o valor escrito no TH1 é automaticamente carregado no TL1 e a contagem é retomada. Então, a conveniência do modo 2, que é o modo mais utilizado para geração de taxa de comunicação serial, é que na rotina, nesse caso, a rotina que trata da
interrupção serial, o programador não tem que se preocupar em recarregar o valor da contagem. O valor da contagem é carregado automaticamente quando o modo 2 é configurado, quando o modo 2 é setado. Veja bem, isso não implica dizer que nós não possamos utilizar o meu TC1 nos outros modos. Tá? A depender da situação, a depender da taxa que se deseja calcular, que se deseja trabalhar, é possível trabalhar com qualquer um dos modos do TC. Entretanto, é praxe a programação no modo 2 por conta dessa facilidade da recarga automática. Torna a operação mais prática. Observe, como eu já havia falado, né, que o comum é definir a taxa e calcular o meu TH1. Embora essas duas expressões, elas na verdade sejam rigorosamente iguais, exceto pela manipulação algébrica, para definir quem seria a minha variável independente, ou seja, o dado fornecido. Na primeira, eu vou fornecer o TH1 para encontrar a taxa. Na segunda, mais comum, eu vou fornecer a taxa para encontrar o TH1. Ora, por que então, se essa é a mais comum, eu dei destaque para a primeira? Nós vamos ver a explicação para isso a partir de um fenômeno que nós vamos estudar no próximo slide. Percebam que se eu estou trabalhando com transmissão, é comum, para o caso do valor encontrado para o TH1 não ser um valor exato, e aí agora vocês vão entender quando é que eu lanço mão dessa outra forma de expressar a relação. Para o caso do TH1 não ser exato, eu posso ter pequenos erros na minha largura de pulso e, consequentemente, na minha taxa de transmissão. Então veja que esse erro percentual, ou seja, uma tolerância, desde que ela seja menor ou igual a 3%, não vai haver comprometimento do pacote enviado, do dado transmitido. Entretanto, a depender do clock utilizado e a depender da taxa desejada, eu posso ter um erro maior do que esse 3%, inviabilizando aquele cálculo, ou seja, a constante que eu encontrei. Então, veja que, na verdade, para definir o valor de recarga, ou seja, o valor que vai definir minha taxa, a taxa desejada, eu tenho alguns parâmetros importantes aqui. Por exemplo, o mais importante deles é a frequência de clock. Tá? Então, isso pode fazer com que a taxa desejada, operando na expressão a frequência de clock, o erro da taxa desejada e a taxa real, que é a que eu obtenho pela aplicação daquela expressão, isso incorra um erro de mais de 3%. Daí surge um parâmetro interessante, que é conhecido como frequências mágicas. O que seriam essas frequências mágicas? São aquelas que fornecem valores precisos, ou seja, a minha taxa desejada vai ser rigorosamente igual ou muito próxima da taxa real, ou seja, aquela que eu calculo a partir da expressão que nós vimos no slide anterior. Então, as frequências mágicas são aquelas que fornecem valores precisos para as taxas de transmissão comuns. Quais são as taxas de transmissão comuns? 2.400 bps, 4.800 bps, 9.600 e assim por diante, ou seja, são taxas padrão comumente utilizadas na comunicação serial. Essas frequências mágicas, na verdade, são múltiplos da frequência 1.8432 MHz, ou seja, 1,8432 MHz. Enquanto o valor da frequência for menor que 40, múltiplos dessa frequência mágica nos proporcionarão cálculos de TH, ou seja, múltiplos da frequência mágica nos proporcionarão valores encontrados através da aplicação dessa expressão, valores para TH, que fazem com que minha taxa desejada seja, e aí nesse caso, aqui agora sim, uma vez que eu calculei o TH para a taxa desejada e aplico esse TH aqui, o erro que vai incorrer aqui resultar na minha taxa real, e observe que aqui é a taxa desejada,
né, para um caso, para uma situação real, algebricamente, algebricamente essas expressões são análogas, exceto por conta da manipulação para definir quem seria variável independente e quem seria variável dependente, ou seja, a variável dada e a variável encontrada. No momento em que eu estabeleço a frequência de comunicação, a taxa de comunicação, eu lanço nessa expressão e encontro meu TH1. Ok. Só que esse TH1 ele pode ser um valor impreciso. Ele pode ser um valor que eu vou, na verdade, carregar por aproximação. Eu posso encontrar um número que não seja exato, um número que não seja inteiro, e aí eu vou trabalhar com aproximação. Esse número aproximado eu aplico nessa expressão e vou encontrar a taxa real. Então, a diferença entre a taxa real e a taxa desejada terá que ser menor que 3%. Se for maior, isso compromete, para aquela frequência, isso compromete a transmissão, logo eu não posso trabalhar com aquela taxa naquele clock. Entretanto, existe essa tal frequência mágica, ou seja, múltiplos desse valor específico aqui, que fazem com que eu consiga, para esses valores de transmissão, que são valores padrão, eu consiga valores de TH1 que fazem com que minha taxa, ou seja, valores de TH1 que fazem com que a minha taxa real coincida com a taxa desejada. Tá? Ou seja, a aproximação seja tal que isso aqui, esse erro, na verdade, seja desprezível. Eu poderia até dizer, sem nenhum comprometimento com a verdade, que seria um valor exato. Isso explica a existência, ou seja, valores comumente encontrados comercialmente para os meus cristais, e mais especificamente esse valor de 11,0592 MHz. É muito comum, veja que eu estou trabalhando com 4 casas decimais, e isso daqui nada mais é do que um múltiplo, ou seja, para n igual a 6, né? Eu vejo que n, na verdade, aqui faltou, aqui eu vou ficar devendo uma expressão que foi omitida aqui nesse slide, eu sinceramente não sei porquê, mas é uma expressão que seria, que mostra que a minha frequência mágica, deixa eu colocar uma caneta para verificar se, vou refazer esse slide, mas aqui para que a explicação já fique aqui. Na verdade, essa frequência mágica ela é igual a n vezes 1,8482, aonde esse n, 1 ou 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? Eu depois vou corrigir esse slide e colocar essa observação aí. Então, perceba que esse valor nada mais é do que a minha frequência mágica multiplicada por 6. E isso vai explicar por que é que comercialmente eu tenho cristais com valores tão exóticos, tá? Sendo comercializados, ou seja, são cristais que fazem com que você consiga trabalhar com várias taxas, inclusive taxas muito altas. É curioso, por exemplo, que com esse cristal aqui de 11,0592, você consegue atingir taxas muito altas, que mesmo com cristal de valor inteiro de 12 MHz, eu não conseguiria. Com um cristal de 12 MHz, salvo engano, a maior taxa que eu consigo é 4.800. Isso é verificável. Tá? Ou seja, eu só conseguiria encontrar valor de TH1 por aproximação que me daria, o valor de TH1 que me daria um erro inferior aos 3% exigido, é um valor que é aplicável para uma taxa de no máximo 4.800 bps.
Quando eu preciso trabalhar com taxas mais altas, eu não consigo. Já com esse cristal de 11,0592 MHz, eu consigo taxas bem mais altas, mesmo com cristal com uma frequência um pouco menor. Ok? Então isso é por essa razão, tá, gente? É por essa razão aqui. Quer dizer, frequência desejada me entrega um valor de TH1 que nem sempre é inteiro. No momento em que eu aproximo esse TH1 e jogo aqui nessa expressão e encontro a minha taxa real, a depender do valor e da aproximação do TH1, da aproximação imposta ao TH1, eu posso incorrer num erro de mais de 3%, tá? Entre a taxa desejada e a taxa real. Isso faz com que a transmissão naquele clock seja inviável. De posse dessa tal frequência mágica, eu tenho cristais, esses são valores comercialmente disponíveis, e isso explica o porquê, por exemplo, de nós termos um cristal oscilando nessa frequência. Ou seja, é para que nós consigamos trabalhar, nós temos um range de opções para valores conhecidos, né, para esses valores conhecidos de 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 e etc. A gente consegue um leque de opções para trabalhar com taxas padrão, um leque maior e por conta de que eu tenho uma precisão maior, ou seja, o meu TH1 me dá uma taxa real praticamente igual à taxa desejada. Então eu tenho uma precisão muito boa quando eu trabalho com esses cristais, um desses. Né? O destaque para o 110592 é porque, no caso da comunicação com 8051, é muito comum esse cristal estar presente e é inclusive um indicador, ou seja, quando eu tenho dispositivos que utilizam o 8051 e que o cristal utilizado é esse cristal de 11,0592, isso normalmente indica que aquele dispositivo muito provavelmente lança mão da comunicação serial. Então é um dispositivo que muito provavelmente está apto, foi desenvolvido e tem o seu canal de comunicação serial ativado. Ele deve ser um dispositivo que prevê uma comunicação serial. Normalmente, quando se trabalha com esse cristal, é porque deseja lançar mão da comunicação serial. Bom, por hoje é só. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu já pedi, como eu peço sempre, por gentileza, usem a comunicação aqui do meu canal, escrevam aqui no nosso chat. Tão logo eu terei um enorme prazer em responder. Mas não deixe, não fique com dúvida. Conceda a satisfação de saber que vocês assistiram e a dúvida é salutar. Certo? Faz parte. Eu vou ter um imenso prazer de responder da melhor maneira possível. Tá? Por hoje é só e até a próxima.